Olá, nono ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Renê, professor de Geografia de vocês. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 6, que é o capítulo referente ao continente da Oceania, certo? Lembrando que hoje nós vamos ver sobre a Austrália, especificamente sobre o país Austrália, que é um país que faz parte da Oceania. E na aula passada nós já vimos sobre as características gerais da Oceania, tanto da Austrália quanto da Nova Zelândia, quanto dos 14 países de uma forma geral que compõem este continente. Beleza? Nós vimos também algumas características populacionais, econômicas e, superficialmente, algumas características físicas desse continente. Certo, pessoal? Se você não está lembrando dessas características ou que precisa rever, eu deixei no grupo do WhatsApp alguns links referente a uns vídeos específicos e você também pode estar dando uma lida no livro didático, beleza? Mas para a gente resumir assim de uma forma geral e dar continuidade ao conteúdo, vale salientar algumas características deste continente, né? Lembrando que hoje nós vamos ver sobre a Austrália, mas a Oceania em si é um continente que faz parte, na sua grande maioria, de países que na verdade são ilhas, certo? Os principais países que compõem este continente é a Austrália, que é o que a gente vai ver hoje, e a Nova Zelândia, que nós vamos ver em outras aulas, certo? Mas além disso, nós temos outros países que compõem este continente, mas os principais, né, os que têm mais relevância, são Austrália e Nova Zelândia. Beleza, pessoal? Mas de uma maneira geral, a regionalização deste continente, nós podemos dividir como esses principais países são os de maior destaque, nós chamamos de Australásia, né? Nós vimos isso na aula passada, que é a Austrália e Nova Zelândia. E aí, assim como a Australásia é uma região deste continente, nós temos outras, né? Nós temos a Melanésia, que são as ilhas mais próximas desta região aqui, né? Que são as principais, que é a principal região. Nós temos também a Micronésia, que é um conjunto de ilhas mais afastado da Australásia, né, da Austrália e da Nova Zelândia, mas que não está tão afastado assim em comparação com outras, né, que por último a gente chama de Polinésia, são essas ilhas aqui bem mais afastadas da Austrália e da Nova Zelândia, beleza? Lembrando que tudo isso compõe a Oceania, mas os principais países de maior destaque são a Austrália e Nova Zelândia. A Austrália, nós vamos ver sobre ele hoje. Certo, pessoal. A Austrália é um país, beleza? É um país muito extenso, portanto, ele ocupa a sexta posição dos países mais extensos do mundo, né? E que países são esses? Que países são esses? Em primeiro lugar, nós temos a Rússia como o país mais extenso do mundo, nós já vimos ela em capítulos anteriores. Segundo, nós temos o Canadá como o segundo país mais extenso do mundo. Em terceiro, nós temos a China. Em quarto, os Estados Unidos. Em quinto, o Brasil, né? O nosso Brasil ele é o quinto país mais extenso do mundo. E em sexto lugar, nós temos a Austrália, beleza? Então, a Austrália ela é um país muito grande, certo? É um país, assim, em dimensões bem continentais mesmo, em dimensões bem parecidas com o Brasil. Portanto, é um país muito, muito, muito extenso, né? Localizado como o sexto país mais extenso do mundo. Apesar da Austrália, ela ser um país muito extenso, ou seja, ela tem uma área em quilômetros quadrados muito grande, ela é um país com uma baixa densidade demográfica. O que isso significa? Significa que existe poucas pessoas vivendo na Austrália em comparação com o tamanho que ele tem, certo? Em tamanho que o país tem. Se a gente for comparar com o Brasil, por exemplo, a Austrália, a população da Austrália, no total, se caracteriza como 24,5 milhões de habitantes, né? Se você vê assim, a grosso modo, é um número grande, mas se você for comparar com o Brasil, né, que são territórios de tamanhos bem parecidos, ó, o tamanho do Brasil com a Austrália, o Brasil, que tem uma densidade demográfica relativamente média, chega a ter 209,5 milhões de habitantes, enquanto que a Austrália só tem 24,5. Ou seja, a densidade demográfica da Austrália ela é muito baixa, né? Ela é uma densidade demográfica baixa, o que diz respeito, por exemplo, a este país incentivar muito a migração. Cerca de, não sei em número exato, mas boa parte da sua população, né, compõe de imigrantes, né? Lembrei aqui, 28%, na verdade tem no livro de vocês, na página 116. 28% da população australiana são imigrantes. Isso por quê? Porque lá tem uma baixa densidade demográfica, né? O que isso significa? Significa que se tem poucas pessoas vivendo na Austrália, ou seja, se o país ele não está, as mulheres, né, de uma maneira geral, não estão tendo muitos filhos, como em outros países, como por exemplo China, Índia, né?
não estão tendo muitos filhos, quais são as estratégias que o país ele vai fazer? Ele vai adotar estratégias, né, específicas. Um tipo de estratégia bem específica e bem comum é o incentivo à migração. No caso, atrair pessoas para morar neste continente, né, na verdade, neste país, para quê? Para trabalhar, para dar dinheiro para o país, né? Se a gente tem poucas pessoas trabalhando, o país ele não vai se desenvolver. Que é o que acontece também no Canadá. O Canadá ele tem uma baixa densidade demográfica, o que também incentiva muito essa migração, né? Certo, pessoal? A população da Austrália é 24,5 milhões de habitantes. É uma população relativamente pouca para o tamanho que é este país, certo? Lembrando que é um país muito grande, de extensões continentais, bem parecido com o Brasil, sendo o sexto país mais extenso do mundo, que está localizado bem aqui, ó. Beleza? Outra característica que diz respeito a essa baixa densidade demográfica é que muitas regiões da Austrália não são habitadas. Por que não são habitadas? Porque são áreas desérticas, também chamadas áreas áridas, que é esta região aqui, mais especificamente toda essa região aqui, ó, da Austrália, certo? Mas bem mais específico aqui. Só que toda essa região aqui da Austrália, ela não é tão habitada. Por quê? Porque aqui é muito quente, é muito árido, é muito deserto, dificilmente de você ter uma solidificação de um solo para agricultura, né? Então dificulta bastante, né? Fazendo com que a população ela seja localizada relativamente aqui, ó, nesta área aqui, ó, da Austrália. Beleza, pessoal? Lembrando que a Austrália é toda habitada de uma maneira geral, mas em algumas regiões é bem difícil você encontrar pessoas por conta do clima, né, ser desértico. Mas a maioria da população está localizada aqui, ó, nessa região que é banhada pelo Oceano Pacífico, beleza? Que também está localizada aqui, ó. A capital está por aqui, certo? A Austrália, ela tem grandes reservas minerais, né? Isso é um dos motivos também por ela ser um país muito desenvolvido. Lá nós temos reservas minerais de ouro, carvão mineral, níquel, bauxita, entre outros, que vocês podem estar dando uma olhadinha na página 120, que vai explicar mais para vocês sobre quais são as características e quais são as reservas minerais que se tem lá, certo? Apesar de ter uma grande reserva de minerais, na Austrália a gente tem uma pouca água potável, a gente não tem um número muito grande de rios por conta do clima, né? E a água ela é necessária para a sobrevivência humana. Então, se ela é necessária para a sobrevivência humana, vão haver estratégias para que as pessoas consumam essa água, né? Em algumas regiões é possível você ter essa dessalinização da água do mar. O que é isso? Você pega a água do mar que é salgada, trata ela, tirando tanto as propriedades, né, que faz mal para o ser humano, como também tirar o sal, deixar essa água sem gosto, deixar essa água potável, né, essa água que a gente consome. E aí muitas estratégias são desenvolvidas na Austrália nesse sentido, de você tirar a água do mar, tratar e colocar para as pessoas usarem, né, de uma maneira geral, no dia a dia, no cotidiano, para lavar roupa, lavar louça, até mesmo para beber. Certo, pessoal? É uma das estratégias, já que não tem tantos rios na Austrália. Até tem, mas muitas vezes secos por conta do clima, né? E aí, pegando essas características que eu falei anteriormente, a gente entra num aspecto que é os aspectos físicos, ou seja, os aspectos naturais, aspectos do ambiente da Austrália. De uma maneira geral, a grosso modo, a Austrália ela está localizada no hemisfério sul, certo? O que divide é a linha do Equador. Linha do Equador, países que estão da linha do Equador para baixo, hemisfério sul, países que estão para cima, hemisfério norte. Então a Austrália ela está no hemisfério sul do mundo, certo? Assim como o Brasil, assim como alguns países da África. Apesar de estar no hemisfério sul, a Austrália ela está dentro de duas zonas da Terra. Essa parte aqui, ó, que vem da linha do Equador para o Trópico de Capricórnio e para o Trópico de Câncer, todos os países que estão nessa região fazem parte de uma área chamada região tropical, né? A região mais quente do mundo, porque aqui os raios solares atingem diretamente, que é a boa parte do Brasil, por isso que se chama Brasil país tropical, porque grande parte do Brasil está dentro dessa área. Passando disso, né, do Trópico de Câncer, por exemplo, para esse Círculo Polar Ártico e desse Trópico de Capricórnio para o Círculo Polar Antártico, nós temos uma zona chamada Zona Temperada, né, que são regiões mais bem estabelecidas como as 4 estações do ano, né, são regiões mais frias em algumas partes do ano, como, por exemplo, a gente tem a Europa, né, os Estados Unidos, e a Austrália também pega essa boa parte, né, então a Austrália tem dois climas bem diferentes, a gente tem um clima temperado, que são climas mais específicos, né, tendo essas 4 estações do ano mais dividida, sendo mais frio, e a gente também tem um clima mais tropical, que é onde localiza-se esses desertos que estão na Austrália,
Certo, pessoal? Outra característica da Austrália, nós temos, como vocês podem ver aqui neste mapa, o mapa mais físico, grandes elevações aqui nessa região, ó. Enquanto que nessas regiões mais verdes nós temos regiões mais baixas, né? Regiões mais assim de vale, certo? Enquanto que nessas regiões aqui, ó, nós temos regiões mais altas. Lembrando que esta região aqui, ó, principalmente aqui, banhada pelo Oceano Pacífico, são regiões mais habitadas, né? E aqui a gente tem a capital e grandes cidades como Sydney, né? Certo, pessoal? É, E nós falamos anteriormente que eu digo em aulas anteriores, sobre como foi a colonização, né, da Austrália. Da Austrália e também da Nova Zelândia, né, da Oceania em si. Mas, para a gente entender melhor, na Austrália se fala qual idioma? A gente tem como idioma o inglês, assim como na Nova Zelândia. Portanto, quem colonizou aquela região foram os ingleses. Lembrando que é uma colonização tardia, né? Os ingleses só vieram se instalar de fato na Austrália, né, na Oceania, em 1788, enquanto que aqui no Brasil, por exemplo, a gente já tinha uma colonização a partir de 1500, certo? Para vocês verem a diferença de 1500 para 1788. É muito grande, né? Enquanto que aqui o Brasil já estava tendo alguns passos de desenvolvimento, né? Apesar de ainda ser colônia, lá na Austrália não. Só veio mesmo, de fato, se ter uma instalação em 1788. E aí, pessoal, assim como no Brasil a gente teve o extermínio, né, o genocídio de muitos índios, que era uma população local, uma população indígena local. Na Austrália também se tinha uma população local, né, que aí a gente chama de aborígenes. Assim como aqui no Brasil se teve esse extermínio, lá também se teve, né? Na verdade, todo mundo, onde houve essa colonização, a gente teve uma exterminação em massa da população local, né? Não foi uma colonização pacífica em nenhum local do mundo. Voltando para essa instalação tardia, nós vimos isso em aulas anteriores, que a partir da finalização das colonizações no mundo, nós começamos a ter uma divisão histórica geográfica, né, chamada de Velho Mundo, que era, lembrando que essa divisão é uma divisão, né, regional eurocêntrica, ou seja, partindo da visão da Europa, né, porque a Europa nesse período era o que dominava, ainda domina, né, bastante o mundo, mas era o que dominava nesse período. E aí eles vão dividir o mundo em três tipos de mundo. O velho mundo, que era o que eles já tinham conhecimento, que é a África, a Ásia e a Europa. E aí, a partir do momento que eles colonizam o Brasil, né, o Brasil, na verdade, a América do Sul e a América do Norte, a América como um todo, vão chamar esta parte aqui da América de Novo Mundo. E por último, assim, a Oceania foi o último a ser colonizado, né? Descoberto não, porque já existia pessoas aqui, a ser colonizado. Nós temos uma classificação de novíssimo mundo. Então, a partir do momento que os ingleses se instalam nessa região, a gente tem uma divisão histórico-geográfica conhecida como Velho, Novo e Novíssimo Mundo. O Velho Mundo, que já se tinha de conhecimento, sendo a Ásia, a África e a Europa. O Novo Mundo, a América. E o Novíssimo Mundo, a Oceania. Beleza? A Austrália, assim como o Brasil, nós somos divididos em vários estados, a Austrália também são divididas em estados, né? Sendo esses estados é, dividida em 6 estados, na verdade, né? E aí a gente tem alguns, ó. Lembrando que essa Nova Gales do Sul e Vitória são os estados mais habitados, né? Mas também a gente tem outros tipos de regiões dentro do território australiano, né? A gente tem a Austrália Ocidental, né? Que são regiões mais áridas, que aqui está presente os desertos, né? Esse território do norte, essa Austrália Meridional, beleza? E outras ilhas, né? Que compõem este território australiano, beleza? Pessoal, a Austrália, ela é um país muito, muito, muito desenvolvido, né? As pessoas que moram lá são pessoas, assim, na grande maioria, bens de vida, porque é um país que tem um dos maiores IDHs do mundo, só perde, acredito que para Noruega ou Suíça, não estou me lembrando, mas isso não importa. O que importa é que é um país muito desenvolvido, apesar de se ter essa colonização tardia, né? Os ingleses explorarem bastante esta região, né? A Oceania, de uma forma geral, né, principalmente a Austrália, é um país que conseguiu se desenvolver muito bem, né? Tem uma economia muito, muito grande e é um país muito desenvolvido. As pessoas que moram lá são pessoas, assim, de bens de vida mesmo. Portanto, classificado como um país desenvolvido. Tendo destaque dentro da economia da Austrália, o maior destaque a gente tem é o setor terciário, né, que é esse setor mais importante para o desenvolvimento econômico, né, que é esse setor de prestação de serviços. E aí, de uma maneira geral,
o setor primário, como vocês podem ver, ó, neste gráfico, é de pouca relevância na Austrália, o que isso é muito bom, porque, por exemplo, países como o Brasil, que pegam muito esse setor primário para a economia, no caso, por exemplo, o setor primário a gente tem o que? A agricultura. O Brasil exporta muito o que? Soja, né? A grande maioria da economia do Brasil vem muito dessa exportação de grãos, né? Soja, trigo, milho, café, cana-de-açúcar. Isso faz com que o país ele não se desenvolva muito, já que para se desenvolver dentro dessa economia, nós precisamos ter um desenvolvimento muito grande do setor terciário, que são setores de serviços, né? Setores que utilizam muito da tecnologia para se compor, né? Então, se o país ele desenvolve muito esse setor terciário, como a Austrália, sendo 70%, na sua grande maioria, de setor terciário, significa que o país ele é muito desenvolvido, né? Exemplos de países que têm também um setor terciário como grande destaque, Japão, Estados Unidos, grande parte da Europa, né? Por isso que são países muito desenvolvidos. Então, características de países desenvolvidos são países que utilizam muito esse setor terciário como destaque, beleza? E aí, em vez deles venderem produtos primários, né? Tipo grãos, eles acabam comprando, no caso da gente. E aí, além disso, a Austrália ela tem uma parceria muito grande, tanto com os Estados Unidos, né, que tem uma parceria com o mundo todo, mas ela tem uma parceria muito grande com um país que ele é muito comercial, que é a China, né, chegando a competir com os Estados Unidos nesse comércio. Dentro dessa característica da economia, a, a A Austrália, ela faz parte de um bloco econômico muito importante, que é chamado de APEC, né? No inglês, a gente tem uma cooperação econômica da Ásia e do Pacífico, né? E aí, essa cooperação compõe todos os países que fazem parte desse Oceano Pacífico, beleza? Tendo destaque alguns países, né? Como China, Austrália, Canadá, Estados Unidos, né? Japão, Rússia. Este bloco econômico, assim como o Mercosul, que é um bloco econômico que o Brasil faz parte, é um bloco econômico que visa o quê? Visa juntar a economia desses países a fim de desenvolver os países que compõem este bloco econômico, né? E aí, este bloco econômico é um bloco econômico muito rico, pessoal. Por quê? Porque mais de 55% da economia mundial faz parte desse bloco econômico, já que aqui a gente tem grandes potências, né? Como China, Japão, Rússia, Canadá, Estados Unidos, né? E Austrália e Nova Zelândia, certo? Então, todos esses países que estão aqui neste mapa compõem este país aqui que se chama APEC, que é o quê? Do inglês, né, traduzindo para o inglês, do inglês significa Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, certo? Que são países que compõem este Oceano Pacífico, beleza? A aula de hoje é essa, pessoal. Nas próximas aulas nós vamos ver as características da Nova Zelândia, comparar com essas características da Austrália e finalizarmos este continente, que é o continente da Oceania. Beleza? Qualquer dúvida é só me procurar.